Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô com dois convidados muito especiais, dose dupla. E eles têm muita qualidade. Corta, porque a emoção foi grande. Corta. Fala galera, tô entrando aqui comigo o Raí na Seed Paints para conhecer um pouquinho dos capacetes, ver um pouquinho dos capacetes. Espero que gostem, vamos lá. Hoje eu tô com dois convidados especiais, eles têm muita qualidade que eu vou até ler para não esquecer de nada. Raí Caldato, um designer brasileiro de capacetes muito famosos pelo mundo, responsável pelo design de capacetes de grandes nomes como o patrão Lewis Hamilton, Bruno Senna, Rubens Barrichello, Ricardo Zonta, Attila Abreu, dentre outros. Alan Mosca, filho de Cid Mosca, também responsável pela pintura de muitos pilotos brasileiros, dentre eles o nosso ídolo no automobilismo brasileiro, Ayrton Senna, e Emerson Fittipaldi, Rubens Barrichello e também a nova geração, Felipe Massa, Felipe Nasser e Bruno Senna. E antes da entrevista, já se inscrevam no meu canal, deixe seu like, acompanhem os outros vídeos também. Alan e Raí, de onde vocês se conheceram? Essa é a nossa primeira pergunta de hoje. Foi em 2010, nesse ano de 2010, o Ayrton Senna faria 60 anos de idade. Então o Instituto lançou uma gincana, uma competição para escolher um layout para o Bruno Senna correr no GP Brasil com esse layout. E dentre 4.000 propostas, mais ou menos, ou mais até, que foram enviadas, então eu, meu pai, algumas pessoas do Instituto, o próprio Bruno, a gente foi selecionando até que ficaram 10 propostas. Dessas 10, na verdade, eu, o Cid, o Bruno, eu acho que teve mais uma pessoa que escolheu o do Raí. E daí ficou uma divisão, era um outro layout bem legal também, mas eu e o Cid batemos o pé e falamos, não, tem que ser a do Raí. Eu não conhecia o Raí ainda. E aí o pessoal, a gente convenceu e ficou determinado que ia ser a do Raí. Aí nós pintamos 2 capacetes para o Bruno ter um para corrida e um de backup. E o backup tá com o Raí, né? Um dos 2 capacetes ficou com o Raí, né, que era o prêmio para o ganhador, né? E daí para frente, depois eu mantive algum contato com o Raí por telefone, oi, como vai? Até que depois que o meu pai faleceu, que foi em 2011, passado um tempo, um dia eu convidei o Raí para vir aqui. E nessa visita, a gente subiu lá no meu escritório, ficamos batendo papo. Aí eu, a Estela, fizemos o convite oficial para ele trabalhar com a gente em parceria e ser responsável pelos layouts da Seed Special Paint. E aí, estamos aí, já vai para 11 anos, né? A parceria perfeita. O Raí sem dúvida, um talento. Tem o traço da nossa empresa, o traço do Cid, o Raí tem o traço do Cid. Eu tenho certeza que se meu pai tivesse vivo, ele ia aprovar tudo que ele faz. A gente passa para ele e ele vai lá e faz. E sempre acerta. Difícil ter retrabalho, né? Às vezes troca uma cor, um detalhe assim, mas no geral é hiper satisfatório trabalhar com o Raí. Olha que moral pro Raí, hein? Ó, que moral! Legal, né, Cadu? E assim, o importante destacar também é o seguinte, né, que o Alan comentou que eu tenho o traço da Cid, mas por quê? Porque eu sempre fui fã do pai dele e dele. Então, de criança, na sua idade, Cadu, eu ficava desenhando no caderno da escola. Que legal! Às vezes não prestava muita atenção na aula, ficava desenhando Fórmula 1, ficava desenhando o capacete, como seria o meu capacete, ficava desenhando no caderno da escola. E em casa depois de noite, enfim, eu gostava muito de desenhar. Naquela época não era computador, né? Era tudo no lápis, na canetinha. E o trabalho do Cid e do Alan sempre foi uma referência para mim. Talvez até por isso tenha nos ajudado a ter esse entrosamento, essa sinergia. Porque quando você admira alguma coisa e você chega lá,
Então, ao mesmo tempo que é uma coisa que você nunca imaginou que pudesse acontecer, ao mesmo tempo você se sente em casa. Então é uma sensação bem gratificante e o entrosamento acabou sendo muito bom, fluindo de maneira bem natural. Assim. Então a aula só escutava, o desenho era o foco assim para eu estava desenhando, eu tinha muito desenho no caderno. Era As anotações da aula, aí... Acabava na metade, assim, aí tinha um desenho, aí continuava... É só para mostrar pro professor, só para mostrar que fez. Exatamente. Eu sempre digo que o cara, quando foca num negócio e quer fazer alguma coisa, ele consegue. Só ele... Não, eu vou fazer isso aí, eu preciso fazer. O cara se prontificar a fazer, a aprender, né? Que é o meu caso. Eu, quando estudava, eu tinha aula de desenho, era de geométrico. Eu entregava a prova em branco, eu não sabia fazer nada. Eu pegava a prova, recebia, olhava para aquele negócio lá, ficava olhando, pegava, ia lá, jogava na mesa do professor e ia embora. Aí quando anos depois, não foi nem muito tempo depois, anos depois eu comecei a trabalhar e comecei a ter que aprender a desenhar. Aprendeu do jeito que mais gostava, então. Aprendeu do jeito que mais fazendo curtia. algo que eu gostava, daí você faz, né? Porque na parte teórica, na prova lá, eu falei, não consigo, né? Falou, não rola, é melhor... Não rola. Depois aprende na prática. Foi o que aconteceu, né? E foi o que aconteceu. Agora, a segunda pergunta que eu queria fazer para vocês é quais os principais desafios para vocês trabalhar um do lado do outro aí? Realmente, ou alguma satisfação, talvez. Satisfação é total. Satisfação total e desafio, né, que eu senti no começo, né, claro, eu estava trabalhando com um ídolo meu de infância e adolescência, então, na empresa que eu sempre admirei, do meu maior ídolo, Ayrton Senna, de longe é o grande ídolo da história do automobilismo para mim, ao lado de tantos outros, mas o Senna foi o cara que me fez gostar de automobilismo, que eu vi aqui em Interlagos em 1990 pela primeira vez, na corrida ao vivo. E naquele dia, em 25 de março de 1990... Decora até a data, ó. Quando o Senna passou na minha frente ali na reta oposta, eu falei, putz, eu preciso trabalhar com isso algum dia na minha vida, eu preciso fazer parte desse mundo. Eu não quero estar aqui na arquibancada, eu quero estar do lado de lá do alambrado, né? Esse era o meu grande sonho. Então, é claro que quando começou a nossa parceria, eu me senti um pouco pressionado, um pouco assustado. Assim, caramba, né? Olha onde que eu tô, né? Com o Alan. Mas aí, graças a Deus, o Alan tem esse jeito amigo, esse jeito engraçado, companheiro, ele deixa a gente à vontade. Então, além de uma parceria de trabalho, é uma grande amizade. Então, é claro, no começo eu me senti um pouco pressionado, mas depois a coisa fluiu e vamos aí para 11 anos de parceria. 11 anos, ó, tá? Batendo recorde atrás de recorde, 11 anos, ó. Agora falando sobre capacetes, que é a parte onde eu queria chegar, e enfim chegou. De onde sai tanta criatividade para fazer esses capacetes maravilhosos que estamos vendo aqui atrás? Eu acho que a grande inspiração é você amar aquilo que você faz, amar o esporte. Então você ama o automobilismo, você ama a Fórmula 1, as categorias do esporte a motor. E quando você ama alguma coisa, você acaba aprendendo naturalmente, sem fazer muito esforço, né? Então, vou dar um exemplo prático para você. Se você, Cadu, leu uma matéria sobre Fórmula 1, você não vai precisar ler de novo. Se você pegar uma matéria mais difícil na escola, você tem que ler 1, 2, 3 vezes, não é verdade? Então, quando a gente gosta de alguma coisa, a gente aprende ela de primeira. Então, por gostar muito de tudo isso, eu fui fazendo o que a gente chama de cultura visual, né, ou de memória visual. Você vai memorizando, até meio que sem querer, o design de vários capacetes, de vários pilotos ao longo da história. E às vezes vem um briefing, né, que é aquele pedido para a gente fazer o desenho, e você acaba lembrando de detalhes de algum piloto, de um outro, até de carro, de várias referências. Então, a criatividade vem dessa cultura visual, vamos dizer assim, né? Dessa memória que você tem na cabeça e no coração de vários outros desenhos que você foi curtindo ao longo da história, ao longo da sua vida. E é difícil explicar, a criatividade é um pouco de estado de espírito, né? Às vezes você acorda, tem uma ideia, eu já acordei de madrugada para fazer desenho,
o desenho do concurso do Lewis, que acabou vencendo, eu lembro que eu estava quase dormindo, deu estalo, me levantei e fui fazer o desenho, acho que era 3 da manhã. Né? Então acontece muito isso, e se eu não estou com força de ir para o computador e desenhar, eu faço um rabisco num papelzinho, falo amanhã cedo eu começo. Né? Então é meio inexplicável essa coisa de criatividade, mas basicamente é quando você gosta muito de alguma coisa, ela flui. Ela vem e você não sabe nem dizer de onde. Raí, explica um pouquinho pra gente esse capacete do Leme. Esse aqui é o capacete de 2019, né? O capacete do hexacampeonato do Lewis, é isso aí. Pode ver que aqui ele tem 5 estrelas, né? Porque ele era penta, então. E detalhes vermelhos? Os detalhes vermelhos o Lewis sempre gostou, nessa época ele gostava do vermelho antes de adotar o roxo. Então ele gostava sempre desse vermelho que eles chamam de Apple Candy Flake, né? Que é o vermelho maçã do amor, vamos chamar assim. Né? Você pode ver que ele tem um brilho, né? Como se fosse um glitterzinho, né? E ele sempre gostou de elementos mais horizontais que lembrassem asas, né? Para dar bastante velocidade. Então aqui você tem as 5 estrelas, ele sempre botava as estrelas dele nessas asas, né? E a cor vermelha e sempre um pouquinho de amarelo para fazer alusão aos primeiros desenhos dele, né? Que o Lewis começou a carreira dele com um capacete amarelo, né? E sempre o número 44 no topo, o logotipo dele aqui no topo também. E atrás, para dar um toque bem brasileiro, que o Lewis é fã do Ayrton, né? Ele tem aqui o Cristo Redentor, né? Então, e a frase, Still I Rise. Né? Sempre me levanto, né? Seria a tradução, né? Você que falou sobre o nosso amigo que usa o número 44, como começou isso do Lewis de produção de capacetes que você fez aí? O Lewis foi um concurso também, até parecido com o que o Alan, né, descreveu do Bruno Senna. Foi um concurso que o Lewis fez em 2017. Ele apareceu no Instagram dele em janeiro, ele pediu para que fãs do mundo todo criassem o capacete dele para 2017. E aí eu estava trabalhando, né, uma época que tem bastante capacete aqui na CID, uma época de bastante demanda de trabalho. Aí eu estava lá em casa trabalhando, fazendo os desenhos aqui para a CID, e o Lewis postou no Instagram. Aí alguns amigos começaram a avisar, me mandaram no WhatsApp, aí o Lewis lançou um concurso, você viu? Eu falei, puxa vida, mas eu tô tão atarefado de trabalho. E aí o que acontece? Eu peguei, eu falei pro Alan, você viu que eu liguei para ele, né? Não sei se eu participo. Ele não queria participar. Eu tava meio assim. Ficou meio na dúvida. Não, porque tinha muito serviço. Exato. E ele falou, pô, eu tenho meus compromissos aí com a CID e tal. Aí eu falei para ele, quanto tempo você precisa para fazer? Acho que você falou alguma coisa de 10 a 15 dias. Eu falei, tá bom. Era o período. 10 a 15 dias, eu não te incomodo, não vou te cobrar nada e eu seguro a onda aqui. Eu falo pro pessoal, vou enrolando, tal, vou segurando e deu tudo certo. Daí eu falei, porque ele não queria fazer, eu falei para ele, faz que você vai ganhar. Ele, mas não sei, é muita gente. Eu falei, aí, pode fazer, você vai ganhar. Alan visionário, hein? Não. Acertou o palpite. Não, eu entendo do meu ramo, do meu negócio. Eu sabia que ele ia ganhar. E ele ganhou primeiro e segundo. Eles selecionaram, de 3. 4 desenhos, selecionaram 3. 3 de 4 que eles selecionaram, 3 eram dele. Então, eu sei, né, a experiência, um pouco do que eu conheço e tudo mais. Ele não queria fazer porque ele achou que não. Eu falei, não, você vai fazer, você vai ganhar. Aí no dia que ele ganhou, o Daniel, que trabalha aqui comigo, me avisou. Eu liguei para ele, daí começou a chorar lá. Daí se emocionou. Eu não queria chorar, mas eu chorei também, porque vou chorar também e tal, né? Mas foi uma alegria. Imagino, deve ter sido. Com um cara desse nível de competência que vocês estão falando comigo e com ele, e o Ari é hiper competente, é hiper profissional
E eu tenho orgulho de ter ele na nossa equipe, que todo mundo aqui gosta dele. Aqui tem até uma curiosidade, Cadu, pouca gente reparou nisso. O Lewis tinha escolhido um desenho, isso eu soube depois. Se vocês olharem o GP da Austrália de 2017, que foi a primeira corrida, ele correu com uma versão que não tinha as faixinhas nas cores do Ayrton, que aquelas faixinhas verde, amarela e azul que tem nas laterais, as estrelas, era uma homenagem ao Ayrton. Por quê? O Lewis, naquela época, ele era tricampeão, e o Ayrton era tricampeão também. Então eu quis colocar o Ayrton, que lutava pelo tetra, junto com a busca do tetra do Lewis. Então eu uni 2 tricampeões, né, o fã e o ídolo, que o Ayrton é o ídolo do Lewis, na busca do tetra. Aí eu mandei uma versão que só tinha as faixinhas em vermelho aqui. Aí eu mandei depois a versão que tinha as faixinhas do Ayrton. Eu acho que essa versão não tinha ficado pronta a tempo do GP da Austrália. Aí ele foi para o GP da Austrália com a versão com as asinhas em vermelho. E aí na corrida seguinte, se eu não me engano, foi o GP da China. Eu acho que é esse depois. Isso. No calendário. No calendário. Aí ele foi com as faixinhas nas cores do Ayrton. Que legal. E depois do depoimento do Alan, o Rai tá quase chorando aqui, tá quase emocionado. Muito emotivo, assim. Tá quase emocionado. Você que produziu os capacetes do ídolo do automobilismo brasileiro, Senna. De onde começou isso? Acho que foi em 76 ou 75 eu já conheci o Ayrton. Mas da pista, eu ia lá ver e ver assim, eu ia pra pista, como a gente tá perto, eu pegava o carro e ia lá no autódromo, dava uma volta lá, tal, quer pintar capacete e tal, e trazia sempre 2, 3, 4 ou até mais para pintar na minha antiga oficina. E às vezes eu ficava olhando um treino lá e via o Ayrton andar. Eu até comentava com o meu pai, Cid, tem o 42 lá, o cara é bom, o cara, ele vem com o carro lá atravessado, arrastando roda, e tem um controle fantástico do kart. A técnica de pilotagem do Ayrton era um pouco diferente, digamos assim. E aí passou um tempo, o Ayrton apareceu lá procurando o Cid. Aqui que é a loja do Cid, eu queria falar com ele. Daí eu liguei pro meu pai, que ele ficava aqui no galpão, e eu ficava na oficina aqui embaixo. Liguei e falei, tem um cara aqui querendo falar com você, o 42. Ele já sabia quem era. Mas o Ayrton era um menino do kart, ele não era o Ayrton Senna, tricampeão mundial. Não era conhecido ainda, era mais kart e começo. No meio de kart. Aqui. Sim. Aí veio, conversou, tal, ele sério, ele era bem garoto nessa época. Isso foi, acho que 76. Aí em 78 ele voltou, queria um capacete para correr no Mundial de Le Mans, 78. Aí a gente fez um com pérola, amarelo, verde e azul. Mais ou menos parecido com o atual, mas ele tinha, a divisão era um pouco diferente. Daí correu, foi mais ou menos, acho que foi quinto no Mundial. Aí em 79 ele voltou, só que era um capacete para ele e os outros 3 para pilotos que corriam, porque a equipe eram 4 pilotos, cada um com a sua estrutura para correr, mas os brasileiros eram 4, era o Mário Sérgio de Carvalho, o Ayrton e um casal de irmãos, parece. E aí o Mário Sérgio e o Ayrton eram os protagonistas brasileiros. Os outros 2 acho que nem correram. E eu fiz os 4 capacetes com essa pintura que o Ayrton usou a carreira dele toda. E ele voltou vice-campeão de lá, de Portugal, né, no Estoril. Aí ele falou, me ligou, porque o contato, o pessoal pode pensar que não era com o Cid, era com o Cid, mas eu fazia o contato porque era mais fácil falar comigo. Aí me ligou e falou, avisa o Cid que essa pintura eu vou seguir com ela, a minha carreira toda eu vou seguir com essa pintura desse Mundial,
E foi assim, e daí ele ficou com a pintura, não mudou mais. Alguns detalhes sempre aconteceu de fazer adaptações, logos, né? Mas aí em 85, 86 ele correu com amarelo fluorescente, mas sempre com o alinhamento de faixas, né? Eu falo sempre assim, ó, as faixas que saíam dos olhos. Meu pai fez esse gesto para mim. Ele falou, ó, eu quero 2 faixas saindo dos olhos. Se você olhar ali, você vê assim, ó, saindo para trás, né? Como se fosse o foco dele e saindo o verde e amarelo do olhar. Foi uma pintura que se tornou icônica por conta não do pintor, por conta do Ayrton, que, né, se não fosse um piloto que acabou se tornando um dos maiores ídolos do automobilismo, essa pintura ia ser uma pintura comum, apesar de ser expressiva, seria uma pintura comum, mas por ter sido o Ayrton que usou, então se tornou. E é uma pintura assim que todo mundo gosta, com as cores do Brasil. E é uma pintura que praticamente conquistou o mundo. Parabéns, Alan. Obrigado. Que pintura sensacional. E como nem tudo são flores, eu queria perguntar para vocês dois, qual é a dificuldade, assim, teve algum pedido que foi um pouquinho difícil do capacete tanto do Senna quanto do Hamilton? Acho que a maior dificuldade, né, Alan? Acho que o Alan concorda comigo, às vezes são os prazos, né? Os prazos apertados, né? Concordo. E às vezes você tem questão de não ter um briefing muito preciso. Então é comum, né, nas categorias mais top, às vezes um assessor fala para um outro assessor que fala para você o que o piloto quer. Quando você fala diretamente com o piloto, ou com a equipe da CID fala diretamente com o piloto, você tem um contato mais direto, então você consegue traduzir melhor o desenho. Quanto mais distante for o piloto da gente, ou seja, passar por uma ou 2 assessorias, tem um esquema diferente, então vira aquela brincadeira do telefone sem fio, né? Então um fala uma coisa, que fala outra coisa, e às vezes a gente acaba interpretando errado e levando mais tempo para acertar, né? Então, por exemplo, no caso do Lewis, em 2019, a gente fez em torno de 30 desenhos. Nossa, quanto desenho! Para chegar no desenho oficial. Então foi meio que um teste, e aí até chegar no desenho final. Aí vira o que a gente chama de tentativa e erro, né? Aí, em 2020, eu falei direto com o Lewis, aí já foi bem menos. Aí já foram, acho que uns 7 capacetes, a gente já acertou. Então, essa é a diferença quando você conversa direto, quando você fala com a assessoria, que passa para um, que passa para o outro. Então, e aí o que acontece? Você tem, são as 2 pontas da lança. Você tem um prazo muito apertado, você tem que fazer rápido, mas você não consegue falar diretamente com o piloto. Então, você tem... Para ver o que ele acha, né? Exato. Mas acho que os grandes desafios são o prazo, né? Questão de técnica, né? A gente sempre, por mais difícil que seja a ideia, uma textura diferente, alguma coisa, a gente sempre consegue fazer, graças a Deus. Mas o desafio é prazo mesmo. Às vezes a gente tem uns prazos ninja aí que a gente tem que se virar nos 30. Aí. Se vira nos 30, meu! É isso aí. Agora, voltando para a parte boa, porque vamos falar de coisa boa, para finalizar desse assunto, qual é a parte mais satisfatória para vocês? É quando o piloto pega o capacete nas mãos E concorda. e os olhos brilham. Quando a gente Nossa. entrega e o cara ele fica alucinado, assim, extasiado. Então o cara fica surpreso, mas é uma surpresa boa. Feliz com o resultado, né? Isso aí é muito legal, o cara, putz, ficou melhor do que eu esperava, isso é muito legal. Fica emocionado, fala, poxa, realizei meu sonho de criança. Finalmente! Que lindo! Essa emoção realmente é a parte mais gratificante, Sim. quando você consegue perceber que atingiu e encheu o coração do piloto. Né? Imagino, para vocês é meio que um ufa conseguir. O ufa conseguir. E é um filho que a gente está entregando, né? Não deixa de ser um filho, né? Acho que cada capacete que a gente produz aqui é como se fosse um filho nosso. Sem dúvida. Que a gente está dando de coração para uma pessoa que ama o que a gente ama. Então isso é uma troca muito legal. Agora, eu vou fazer uma pergunta um pouquinho polêmica.
porque aqui também tem polêmica. Qual é o capacete favorito de vocês? Só pra gente pincelar esse assunto. Favorito? Nossa, eu gosto de tanta coisa, Cadu. Eu gosto muito do capacete do Ayrton, porque é o meu grande ídolo no automobilismo, como eu já disse. Acabo gostando de 2017 do Lewis, porque era uma homenagem para o Ayrton e também trouxe a realização de um sonho. E em termos de design, falando tecnicamente, em termos de design, eu acho que o capacete do Nelson Piquet e agora do Nelson Piquet uma joia do design, porque ele tem uma fluidez, né? Ele tem, eu costumo dizer, a ideia da costura da bola de tênis. Ele simula a costura da bola de tênis, né? Que são essas linhas aqui em vermelho. E aí o Cid teve a sacada de, nesses espaços entre a costura da bola de tênis, ele colocou a gota, né? Que é o símbolo da aerodinâmica perfeita, né? Da velocidade. Então você tem aqui, né? Você tem aqui essas linhas que são como se fossem a costura, né? Da bola de tênis, e aqui a gota. E aqui você tem a gota, que é o símbolo da aerodinâmica perfeita. E eu sou suspeito, mas Senna, Piquet, que são os dois que eu vi correndo quando eu era criança, e os do Lewis que eu fiz porque são filhotes, né? Eu gosto também do Ayrton, pelo motivo óbvio. A pintura que eu acho a mais, vamos colocar assim, inteligente pelo formato e tudo mais, é a do Nelson, porque é um desenho legal, né? Um desenho onde as partes do desenho se integram a gota com a costura da bola aqui, de tênis, a gota lateral. Então, de qualquer ângulo que você olhar, você vai perceber linhas não tão geométricas, mas que no fundo tem geometria, mas são... Que às vezes as pessoas não conseguem perceber. Sim. Gosto muito do capacete do Emerson, porque foi o primeiro, não é só porque ele foi o primeiro cara que abriu as portas pra gente, falou, pinta o capacete aqui de um bicampeão mundial de Fórmula 1. Não por isso, porque eu gosto das últimas, da fase da Indy dele. Eu acho o capacete talvez o mais bonito que a gente já pintou. E agora, já que a gente pincelou esse assunto, vocês tocaram no assunto design. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o que vocês acham, qual é a visão de vocês sobre os designs do futuro dos capacetes. Excelente pergunta, Cadu. Eu acho que, assim como na moda, às vezes você vê no design de modo geral, design de carro, design de moda, estilismo, eu acho que eles são cíclicos, ou seja, às vezes algumas tendências se repetem ao longo dos tempos. Se você reparar atualmente na criação de marcas, né, popularmente que a gente chama de logotipo, você pode perceber, para dar um exemplo, os logotipos de montadoras de automóveis, eles estão se simplificando, né? Então, se você pegar o logo de uma montadora, atualmente ele era, uns 2 anos atrás ele tinha efeitos cromados, luz, sombra, volume, agora ele está flat, ele está chapadinho. E o que eu percebo com isso? A gente está com uma tendência da simplificação dos desenhos, o que me agrada bastante. Então eu enxergo um movimento de simplificação, e até nas redes sociais a gente tem muitos seguidores que comentam, poxa, eu gosto dos desenhos mais simples, como eram antigamente, os desenhos mais clássicos. Então eu enxergo o design do futuro como algo mais minimalista, mais simples, como o capacete do Ayrton, do Nelson, que para mim também é a era de ouro do design de capacete, né? Aquela coisa mais simples, sem tantos efeitos, poucas linhas, algo mais fácil de se identificar a longa distância na pista e que traz uma identificação mais direta com o piloto, né? Eu vejo que talvez a gente tenha um retorno às origens, né? Formas mais simples e mais marcantes. O que você acha, Alan? A tendência parece ser essa mesmo, não sei... Teve uma evolução há pouco tempo atrás, negócio de linhas mais arrojadas, cheia de rabisco e tudo mais, que eu nem gosto muito, mas
mas a gente teve que acompanhar essa tendência. Aí veio um negócio mais neutro, mais fosco, mais fechado, né? Você vê os desenhos do Hamilton, tudo preto fosco, com roxo, né? E é bonito, apesar de ser um desenho bem neutro, bem fechado mesmo, né? Então, a gente fica de olho em tudo para a gente tentar acompanhar essa visão geral, né? Porque tudo vai do que está acontecendo no mundo todo, né? A coisa que está até política, até humor, tudo entra dentro do que vai ser a nova tendência, né? Por enquanto, acho que está desse jeito que eu falei, acho que vai continuar assim um bom tempo, mas a gente já tem que ficar tentando, né? Teve a época, há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, teve a época do cromado, né? Jean Lézy, não foi que trouxe? Na pra Fórmula 1? verdade, esse negócio para a Fórmula 1 foi, mas na verdade, eu quando o Emerson estava na Indy, que eu incorporei os disc lasers, primeiro era a prata, daí eu falei, pô, vou fazer eles cromados. Então, mas era tape. Aí começou a aparecer capacete inteiro cromado, com detalhe pintado em cima. A gente foi atrás disso. Agora deu uma parada. Não tem mais muito capacete cromado. Então, você tem que estar sempre tentando lançar algo bonito, novo, né? Algo inédito. Vamos ver. A mente vai trabalhando sempre, está sempre de olho em tudo, né? Às vezes você olha um sapato, olha um carro, exato, você tem uma ideia, entendeu? Eu não tenho tido muita ideia, mas vou tentar melhorar isso. Tomara, vamos. Tomara, né? E você, Alan, que falou sobre o assunto evolução. Quais evoluções você e o Caldato percebem desde os tempos antigos de Senna, Piquet, até os tempos atuais, em relação de design, desenho ali dos carros e dos capacetes também? A coisa foi ficando mais cheia de detalhes, né, Alan? Mais questão de mais linhas, mais efeitos, né? Você vê pelos carros que eles tiveram que, da década passada para essa aqui, não século, da década. No século passado, né, final do século XX, os carros eram mais lisos, daí quando virou o século começou a aparecer apêndice em tudo que era lado, asinha, até espelho do carro tinha efeito aerodinâmico. E isso aí, no caso dos carros, acaba que começa a gerar custos, daí, acho que não sei se foi 2010, 11 para cá. Em 2009 saiu aquele regulamento novo. Então, daí que deu uma limpada. Não pode, tem que limpar o carro. Mas isso aí vai indo, os caras vão colocando de novo, né? Exato. Então, de vez em quando tem que dar uma tirada nisso. No caso dos capacetes, teve tecnicamente da construção dos capacetes, depois do acidente do Felipe Massa, eles fizeram a tiara aqui, para deixar blindado, para se alguma coisa pegasse, não machucasse o piloto tanto, né? Porque ninguém ia imaginar que ia voar uma mola do carro da frente e o carro indo a 200, a mola vinha a 200 também, e ia pegar nessa área do capacete e ia machucar o piloto. Isso é um negócio que você fala, né? Mais fácil acertar a Mega Sena, mas aconteceu, né? Então daí as fábricas passaram a ter backup de parafuso, ter o pino central e o parafuso backup, dois de cada lado. E passou a ter os capacetes, ter uma tiara encaixada na viseira, de carbono bem grosso, que era para evitar um contato desse machucar o piloto. Hoje já os capacetes
top de categorias top como Fórmula 1, carro aberto, eles já têm uma tiara embutida por dentro, ela já é feito. Então essa região aqui do capacete, ela é hiper forte, é bem resistente, ela é reforçada aqui para não ter que usar a tiara. Viseira da década de 70, quando uma pedra voou do carro do Emerson para trás, pegou na viseira do capacete do Helmut Marko, que é o chefe da Red Bull lá. Ele correu de Fórmula, eu vi ele correr aqui. E pegou e vazou o olho dele. Então, a partir daí, teve evolução da viseira. A evolução é natural, vai acontecendo a partir daquilo que eu falei, de fatos, de acontecimentos, de linha. Às vezes, é o que eu falei, você vê uma linha de um carro, fala, putz, vou fazer isso aqui num capacete. Daí você começa a recriar em cima da peça, né? Mas isso é constante, sempre teve e sempre vai ter. E é importante para a proteção dos pilotos também, e só citar um caso também que o Alan falou sobre o halo, né, que foi implementado na Fórmula 1, o Guan Yu Zhou também. Sobre aquele acidente que ele teve recentemente na Fórmula 1, praticamente salvou a vida dele ali, porque se não fosse o halo ali, ele teria tido contusões sérias ali e poderia fatalmente acabar falecendo. Mas, graças a Deus, não aconteceu nada. E bom citar também, Cadu, o Romain Grosjean, né? Aquele acidente fortíssimo, né? Que até pegou fogo, né, no carro. É que o incêndio acabou chamando mais atenção, mas Sim. o halo ali foi fundamental, né? E o Lewis com o Verstappen em Monza 2021, né? Que o Verstappen acabou ficando em cima do Lewis. Praticamente o carro no pescoço do Exatamente. Lewis. Então, o halo já provou a importância dele. O salva-vidas. Salva-vidas. Apesar de esteticamente não ser muito agradável, a gente se acostumou. O Alan é muito importante. Mas ele é muito importante. O Alan é muito importante. O Alan ou o Alan? Adoro. Eu adoro, né? Então, isso aí já vem lá de trás, né? Quando o Ayrton faleceu. O cara ficava com o carro aqui, assim, aparecendo. Aí foi levantando o carro e até chegar no ralo. Amanhã, e eu acho que agora está muito bom, muito seguro. Sim. Daqui a pouco dá uma besteira aí, é capaz de fazerem mais alguma coisa, né? Para melhorar e garantir mais a vida do piloto, que é o mais importante. Com certeza. Que aula! E finalizaremos nossa entrevista com a seguinte pergunta. Que dicas vocês dariam para uma pessoa que acabou de ver a entrevista e quer ser que nem vocês futuramente? Primeiro, acreditar nos seus sonhos, né? Porque parece um pouco clichê, eu sempre digo isso. A pessoa não se autocensurar. Falar, não, eu não vou atrás disso porque é difícil, porque não vai dar certo, ou porque, vou fazer isso só como hobby. Não, se você ama muito alguma coisa, a chance dela dar certo é muito maior. Para que deixar ela como hobby se você pode transformar ela no seu trabalho? Se ela está dentro do seu coração, a chance de dar certo é muito maior, né? E assim, se você desenha bem, faça cursos para se aprimorar. Com certeza. Se você gosta de corrida, vá aos autódromos, né? Conheça as pessoas do meio, participe de concursos, né? Aproveite cada oportunidade que a vida te der e que, com certeza, como dizia o Ayrton, algum dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá. Eu acabei de falar que eu tirava 0 em desenho geométrico e hoje eu tenho algum conceito, algum respeito no meio por ter técnica de desenho e tudo mais e usar geometria, sei usar geometria, né? Mas a hora que eu falei, tá aqui uma chance de trabalho para mim, né? Porque o meu pai chegou para mim, jogou 200 capacetes, falou, tem 30 dias para entregar. Eu, meu avô e um primo. Eu nunca tinha pego numa pistola de pintura e nem traçado um desenho. Eu ficava vendo e tal. Eu falei, tá bom, então vamos lá. Vamos tentar. E
consegui fazer e entreguei o serviço. Então, tudo é foco. Se você tiver foco, vou fazer, você vai fazer. Não ficou bom, ficou mais ou menos, ou podia ser melhor. Sempre vai ter, isso sempre vai ter. Mas o principal é a vontade de fazer, o foco, a vontade. Né? Porque se você não quisesse chegar onde você quer, que a gente sabe, você não estava se dedicando, né? Então, é por aí que eu digo, você vai chegar, é certeza, porque você está se empenhando, Se aprimorando. se aprimorando, entendeu? Engrossou a voz agora. Tal, né? Então é isso, você tem que, o Ayrton falava, tem que ter determinação, não é? Então, se determina a fazer, que você vai fazer. Aqui, ó, tem um estúdio hoje aqui todo montado para o Cadu fazer uma entrevista com 2 amigos dele. Então, 2 feras. 2 feras. 3, agora vocês também. 3. Entendeu? O trio Parada Dura. Exatamente. O trio Parada Dura. Então, parabéns, a gente adorou fazer essa entrevista com você, privilégio nosso, mas não é para esquecer da gente, quando você estiver entrevistando lá Não, nunca vou esquecer. o Hamilton, o Vettel, os caras lá, tem que lembrar da gente também. Vocês são meus brothers. Meus brothers. Sim, meu querido. Legal. Muito obrigado pela entrevista. A gente que agradece, Cadu. Raí, seu Instagram, caso a galera quiser seguir. @Caldato Design. Só isso, facinho. Alan. Meu, não sei se eu lembro, mas @Cid Special Paint. Isso aí. Galera, espero que vocês tenham gostado da entrevista. Muito obrigado, Raí, Alan. Espero que vocês tenham gostado. E é nóis, tamo junto. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.